Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre cone. Então vamos lá, né? O cone, ele é um sólido. O cone ele é um sólido, ele é um corpo redondo, né? Ele não é um poliedro. Ele é delimitado, pessoal, por um vértice, delimitado por um vértice e é delimitado aqui por uma face plana. Tá? Em geral, essa face plana é um círculo, né? Então, em geral, a gente trabalha com cones circulares. Mas vale aquele mesmo comentário que eu tinha feito na aula anterior sobre cilindro. O cone ele não precisa ter necessariamente base circular, apesar de que quase sempre o cone é um cone circular, né? Mas você pode ter um cone cuja base seja um semicírculo, né? Um segmento circular, um setor circular, uma outra figura não poligonal, tá bom? Pessoal, a gente tem, né, o cone muito parecido, com a pirâmide, né? Você tem aqui a ideia de vértice, os segmentos aqui, as linhas que ligam o vértice à base. Lá na pirâmide, a gente chamaria isso de aresta lateral, aqui em cone a gente chama de geratriz. A distância entre o vértice e o plano da base é a altura do cone, né? Do mesmo jeito que era a altura lá na pirâmide também, tá bom? Então as semelhanças aí são muitas, né? A única diferença é que agora a base já não é mais um polígono, a base é normalmente um círculo, tá? Geralmente, né, a gente trabalha com cone circular. Dá uma olhadinha nas classificações. De novo, né, você pode classificar um cone como cone reto ou cone oblíquo. É só você dar uma olhadinha no ângulo que existe aqui entre o eixo e o raio, né? Se esse ângulo for reto, cone reto. Se esse ângulo for diferente, né, de 90 graus, você está diante de um cone oblíquo. E de novo, né, se você tem um cone reto, você também pode chamar esse cone de cone de revolução, mesmo jeito que a gente tinha visto na aula anterior, né, quando a gente falou sobre cilindro. Imagina um triângulo retângulo que ele é girado, né? Ele é girado aqui em torno, ele é rotacionado aqui em torno de um cateto. Né? O que vai acontecer? Se você for girando, né? For girando bastante essa figura, você vai observar o surgimento no espaço de um cone, né? As sombras, né? As sombras aqui dos contornos, né? Do triângulo que você está girando vai produzir um cone, o desenho de um cone. Certinho? E essa hipotenusa, né? Hipotenusa aqui do retângulo vai ser o comprimento da geratriz, né? Vai formar aqui os desenhos, o desenho das infinitas geratrizes do cone. Bom, pessoal, como a gente já sabe, né? A gente vai acabar falando muito mais sobre o cone reto do que o cone oblíquo. O cone oblíquo ele é meio sem graça porque ele é muito irregular e é difícil, né, de você calcular as coisas nele. Mas no cone reto a gente consegue fazer aí um monte de coisa. Bom, primeiro, né, começando aqui a falar sobre o volume. Lembra quando a gente falou sobre pirâmide, né? Eu falei com vocês que a pirâmide, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. O cone ele vai seguir o mesmo princípio, tá bom? Quando você tem aqui um vértice, né, você lembra de dividir por 3, né? Você pega a área da base, multiplica pela altura e divide por 3. Em geral, o nosso cone vai ser um cone circular, e aí você vai trocar aqui a área da base por πr ao quadrado, certinho? Pessoal, mas a gente também, né, em relação ao cone reto, pelo menos, ou cone de revolução, a gente vai querer saber outras coisas. A gente vai querer saber quanto que vale a área da base, a área lateral, a área total, enfim, esse tipo de coisa, né? A gente já sabe, né, que o jeito aí de conseguir calcular essas medidas é pensar na figura planificada. Então observa que o cone, né, imagina aqui um chapéuzinho de festa, mas com essa parte aqui com essa base aqui coberta também, né? Normalmente o chapéu de festa, claro, né, tem essa parte vazada para poder entrar a cabeça, né? Mas se você imaginar, sei lá, mudando o exemplo, né, você pode imaginar aqui um sorvete, né, aqueles sorvetes caros, né? Normalmente é embalado assim, né, em forma de cone. E aí você imagina só a embalagem, né? Esquece o sorvete, imagina só a embalagem. Você for desmontando delicadamente, né? For desmontando com cuidado, aquela embalagem você vai perceber, né, que vai surgir aqui um círculo e um setor circular, certinho? Setor circular que forma aqui a parte lateral aqui a região lateral, na superfície lateral do cone. E aí, calculando a área desse setor circular, você consegue descobrir quanto que vale a área lateral, πrg, tá certo? Não é difícil, né? Só usar lá seus conhecimentos de geometria plana
para calcular a área desse setor circular. Você já sabe como, né? Você chega aqui no resultado πrg. Ah, eu quero saber quanto que vale a área da superfície total. Fácil, soma a área da base com a área total. A base é um círculo, πr é o quadrado de área. A região lateral, aqui está a área total, né? Aqui está errado, né? Tinha que ser a área lateral, né, pessoal? A área lateral, πrg. Se você soma as duas, escreve o πr em evidência e vai ficar o πr que multiplica R mais G. Legal, a gente tem a área total, tá certo? Ah, e por que a geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, né? Essa é bem tranquilinha, né? É simplesmente teorema de Pitágoras. Se eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, na figura anterior, né? Isso fica até mais claro para a gente, né? Quando você baixa aqui a altura, você percebe que a altura é perpendicular ao raio, né? Claro, isso acontece no cone reto, e a geratriz vai ser então a hipotenusa desse triângulo, né? Por isso que você pode dizer que o quadrado da geratriz é igual à soma dos quadrados aqui do raio da base e da altura do cone. Outra coisa legal, né? Às vezes é menos comum, né, o exercício pedir, né? Mas às vezes ele pode pedir para você, ele dar as dimensões aqui do cone, né? Falar quem é a geratriz, o raio, ou então a altura, e pedir para você o seguinte: quanto que vale o ângulo central do setor circular obtido com a planificação do cone? Né? Então, que ângulo é esse, né? É esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho entre essas duas geratrizes, né, quando você tem a planificação do cone. E aí, pessoal, claro, né, dá para você encontrar por regra de 3, né, dá para você encontrá-la por geometria plana, mas tem essa formulazinha aqui muito prática, né, que é simplesmente fazer o raio da base, dividido pela geratriz do cone, vezes 360 graus. Você consegue encontrar esse ângulozinho, né? Esse ângulozinho aqui do ângulo central do setor circular obtido com a planificação do cone, tá? Do cone reto. Certinho, pessoal? Bom, mas vamos lá, né? Avançar e falar de cone equilátero. A gente chama, né, um cone de cone equilátero quando a sua seção meridiana é um triângulo equilátero. Que história é essa de seção meridiana, né? A gente viu isso com cone, né? Seção meridiana é essa seção, é esse corte que contém aqui o vértice, é o corte reto, né? Que contém o vértice e contém o centro da base. Né? Então tá vendo esse triângulozinho, né? Esse triângulozinho aqui marcado de rosa, ele é a interseção entre um plano, né? Tem um plano aqui, e o cone, né? A interseção entre essas duas figuras, que está marcadinha aqui de vermelho, é o que a gente chama de seção meridiana, tá bom? Todo cone tem uma seção meridiana. Quando essa seção meridiana ela é um triângulo equilátero, né? A seção meridiana é sempre um triângulo, no caso do cone. Quando a seção meridiana for um triângulo equilátero, a gente diz que o cone também é equilátero. Claro, né, quando isso acontecer, a geratriz vai coincidir com o dobro do raio, vai coincidir com o diâmetro. E aí, cuidado para não confundir, né? Porque quando a gente fala lá em cilindro, a gente pode dizer o seguinte: o cilindro é equilátero quando a altura é igual ao diâmetro, quando a altura é igual a 2 vezes R. Ou então quando a geratriz é igual a 2 vezes R no cilindro, não tem problema, né? Porque a geratriz no cilindro reto, né? A geratriz e a altura são iguaizinhos, tá bom? Agora, quando a gente fala de cone, a gente tem que tomar cuidado, porque no caso do cone, a geratriz e a altura não coincidem, tá? Então cuidado para não confundir, é a geratriz que é igual a 2 vezes o raio, e não a altura que é igual a 2 vezes o raio. Por isso que é legal a gente pensar na figura, né? Porque aí a gente não se confunde. Se você pensar, memorizar só a regra, né? É igual a altura é igual a 2 vezes o raio, ou geratriz é igual a 2 vezes o raio, a chance de se confundir é grande. Mas se você pensar, né, na figura, na imagem, você não tem como errar, tá bom? A ideia é que aparece aqui de seção meridiana um triângulo equilátero, daí chamar esse cone de cone equilátero. Bom, pessoal, e última ideia para a gente fechar, né, falar sobre cone, tem a ideia do tronco de cone, né? A gente viu também o tronco de cilindro na aula passada, a gente já viu também tronco de pirâmide, né, há algum tempo atrás. A gente vai falar sobre o tronco de cone também. Então, o tronco de cone ele é obtido da mesma maneira que a gente já tinha visto o tronco de pirâmide, por exemplo, né? Então, o que você vai fazer, né? Você vai fazer um corte, né? Você vai fazer um corte paralelo à base, né? Vai cortar o cone por um plano paralelo à base, vai sobrar na parte de cima um cone menor e na parte de baixo
uma figura, né, com esse aspecto que a gente chama de tronco do cone. E se você quiser saber, por exemplo, quanto que vale o volume, né, o volume do tronco do cone, é só substituir nessa formulazinha, né? Ah, mas essa fórmula aqui é diferente lá da fórmula do tronco da pirâmide, né? Mentira, não é diferente não, é a mesma coisa, né? Se você pegar esse H, desculpa, esse H não, se você pegar esse π e distribuir aqui dentro, você vai reparar que a fórmula é a mesma, né? É H sobre R, né, que multiplica a área da base, né? Que multiplica aqui que multiplica o πr ao quadrado, quer dizer, a área da base maior, mais π vezes rzinho ao quadrado, mais a área da base menor, mais aqui no meio a raiz quadrada, né, a raiz quadrada do produto da base maior pela base menor. Então a fórmula é a mesma, só que no lugar de você calcular a área da base maior, a área da base menor, você já troca, né, por πr ao quadrado ou πrzinho ao quadrado, dependendo, né, se você está falando da base maior ou da base menor. Bom, outra fórmula legal aí também, né, que você pode precisar, é a fórmula para calcular a área da superfície lateral. Tá? Quero saber a área da superfície lateral do tronco, né, do tronco de cone. Você pode encontrar por essa fórmula π vezes a geratriz, que multiplica a soma dos raios, né? O raio aqui da base maior e o raio da base menor, certinho? Então essa fórmula, né, não é muito comum de aparecer, mas aparecendo aí é bom a gente ter ela memorizada, né, para facilitar a nossa vida. E caramba, não lembro dessa fórmula, não tem problema, né? Você consegue fazendo algumas contas, né? Usando semelhança, você consegue descobrir as medidas, né? É, é, descobrir as medidas, por exemplo, da geratriz, se não for dado, né? Se for dado só a altura, você consegue descobrir aí sem problema, usando Pitágoras, usando semelhança, e consegue descobrir, né? Consegue descobrir usando os conhecimentos de geometria plana, tá bom? Agora, claro, né, se a gente souber a fórmula, é muito bom, é que a gente ganha tempo, tá bom? Mas volto a repetir, né? Não é comum, pessoal, aparecer essa fórmula aqui da superfície lateral, né? Da superfície lateral do cone, do tronco do cone. Agora a fórmula do volume, né? Essa já é mais comum, aí vale a pena a gente conhecer. Certinho, pessoal? Então, deixo aí para vocês, né? Lista de exercícios para vocês atacarem. Não deixem de exercitar, né? Não deixem de dar uma olhada, né? De tentar fazer. É muito importante, né? A gente só aprende mesmo praticando, né? Às vezes a gente até acha, né, que entendeu um assunto, né? Mas só resolvendo assim uma série, né, uma lista de exercícios que a gente vai pegando mesmo a ideia, a gente vai realmente percebendo se a gente entendeu aquele conceito ou não, tá? E aí não tem outro jeito, né? Principalmente em matemática, principalmente em geometria, né? Não tem jeito, e realmente a gente precisa sempre praticar bastante, tá bom? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.